Olá, muito boa tarde. 25 de abril de 2025. Um dia que é de luto pelo falecimento do Papa Francisco, que é também a expressão de liberdade que hoje se assinala. É também um dia em que vos queremos propor o comentário à liturgia do domingo, como aliás acontece em cada sexta-feira, e neste programa, quando se evoca em Portugal o diaconado permanente. 4 temas que analisamos com um convidado, porque todos reúne no seu percurso de vida. O nosso convidado, José Maria Carneiro Costa, cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. De facto, ao longo de um percurso de vida, foi, enfim, vivendo estes quatro temas no mesmo percurso. E eu começava, se calhar, já lá vamos ao 25 de Abril e aos tempos em que era militante da Juventude Operária Católica e por isso também se envolveu na conquista e na causa da liberdade. Mas comecemos pelo Papa Francisco. Na sua opinião, estes dias em que nos despedimos, de facto, do Papa Francisco, é um dia, sobretudo, para conservar na memória o legado que ele nos deixa? Sim, não tenho dúvida nenhuma, até porque, mesmo depois de morto, ele parece que ainda fala mais do que o que falava enquanto estava vivo. E só a expressão dele quer ficar numa sepultura de terra à espera da nova ressurreição, isto é muito significativo. É muito humano. Exatamente. E depois também dizia ontem um comentário que eu vi, Francisco escolheu a Basílica de Santa Maria Maior para ficar sepultado. E porquê a Basílica de Santa Maria Maior? Porque é dedicada à Mãe de Deus, à Mãe de Jesus, uma mulher, e representa essencialmente o apreço que durante o seu pontificado deu às mulheres, a todas as mulheres, começando pelas mais frágeis, por aquelas que também Jesus Cristo o fez, com muitas mulheres. E não deixa de ser significativo ter escolhido a Basílica de Santa Maria Maior, onde ele se dirigia sempre que ia para uma viagem e depois regressava, até para o hospital. Sempre, de facto, foi um local de oração para o Papa Francisco. O José Maria Carneiro Costa é assistente diocesano da Liga Operária Católica na Arquidiocese de Braga, também diretor do Departamento Diocesano das IPSS Canónicas e Misericórdias. Portanto, um envolvimento atual nestes temas sociais e depois de um percurso de vida marcado pela Coordenação Nacional da Liga Operária Católica e também da Juventude Operária Católica. É um percurso que o faz sintonizar com os temas do Papa Francisco, em que ele mais defendia as pessoas frágeis, as periferias. Que revolução foi esta que o Papa operou no pontificado? O Papa Francisco veio confirmar muito do trabalho que a Juventude Operária Católica, JOC, e a Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos, realizaram e continuam a realizar ao longo destes 90 anos que estão prestes a celebrar. O Papa Francisco é a concretização disso mesmo. Na JOC, recordo-me muito bem, nós nunca concordamos com a guerra das antigas colónias ultramarinas, porque percebemos desde o início que naqueles países viviam pessoas e as pessoas eram daqueles países, os países eram delas, não eram de Portugal. Portugal colonizou os países e depois mandou os mais jovens, o melhor que nós tínhamos para a guerra. Nós não queríamos isso, sempre contestamos. Estou-me a lembrar de uma ocasião, termos-nos juntado um grupo de dirigentes nacionais e termos ido à Covilhã reunir com representantes dos movimentos de libertação. Tudo na clandestinidade, para lhes dizer que estávamos com eles. E ser cristão era defender aqueles que vivem nas suas terras. E o que é certo é que o 25 de Abril veio a ser uma consequência desse mesmo trabalho que nós já realizávamos nos bastidores, sempre atentos. Não era por acaso que os nossos nomes estavam nos livros da Polícia Política, na altura chamada PIDE ou DGS.
De facto, um tema da conquista da liberdade que tanto persegue este pontificado. Gostava ainda que comentasse uma outra temática, nomeadamente aquele que se relaciona com a economia e com essa, enfim, com esse slogan, com essa frase do Papa Francisco, a economia mata. E ele ainda referiu isso na Sexta-feira Santa, não é? Numa das intenções, voltou a referir que esta economia mata, mas a economia de Deus não mata, acolhe, abraça. E isso é extremamente importante, porque se de facto os dirigentes políticos que nós temos a comandar o mundo, se tivessem em conta as palavras do Papa Francisco, nós vivíamos todos bem. Não havia guerra, não havia pobreza, não havia gente sem casa e a dignidade humana era respeitada permanentemente. Assim, sempre que cada um pensa apenas em si e no seu próprio grupo, não tem que tirar alguém para poder amealhar aquilo que não é deles. Aliás, eu costumo dizer algumas vezes de que os pobres são aqueles que alimentam os ricos. E, portanto, eles estão a viver com bens que pertencem a toda a comunidade universal e não a eles próprios. Enfim, muito mais falaríamos sobre este pontificado, porque de facto acredito que seja um pontificado muito próximo das causas, causas operárias. Sobretudo a questão da dignidade humana, a questão dos 3 T's, teto, terra e trabalho, para que as pessoas possam ter o mínimo para viver. Era uma pessoa de uma proximidade extrema, o carinho para com os imigrantes, a primeira visita dele, que foi a Lampedusa, visitar o sítio onde desembarcavam mais imigrantes vindos de todo o mundo à procura de uma vida melhor. E têm o direito, porque o próprio Cristo também foi imigrante e teve que ir para o Egito, que na altura era uma das potências que conseguia acolher, e quem fazia algo diferente ou anunciava algo diferente estava sujeito. Precisamente como agora está a acontecer num país que nós bem conhecemos. Exatamente, infelizmente permanecem essas divergências e diferenças. José Maria Carneiro Costa, o Papa Francisco ter-se-ia alegrado muito no dia 25 de abril de 1974. Não tenho dúvidas nenhumas. Ele já era vivo nessa altura, não estava cá em Portugal, sim, mas foi uma alegria tremenda. E eu, nessa altura, tinha assumido em janeiro, com 19 anos, a presidência diocesana da Juventude Operária Católica e há 51 anos era exigido que o militante que assumisse essa responsabilidade tinha que deixar o emprego e dedicar-se a tempo inteiro à evangelização dos jovens trabalhadores. E os meus pais não estavam de acordo, mas eu disse-lhe, mas eu tenho que ir porque eu comprometi-me. Não tinha a maior idade daquela altura, que era 21 anos. O ter que ir era sair de Braga? Sair do meu trabalho profissional e dedicar-me a tempo inteiro. Diocese de Braga e equipa nacional da Juventude Operária Católica, conjuntamente com os assistentes diocesanos que estavam disponíveis, que naquela altura apenas a Diocese de Braga tinha um, a Diocese do Porto tinha outro, a Diocese de Lisboa tinha outro e a Diocese da Guarda outro. Podia dizer o nome deles, mas não vou dizer agora. Sim. E que causa foi essa em que se envolveu, então, em torno da conquista da liberdade? De que forma é que, pessoalmente e no movimento, se envolveu? Olha, eu, desde muito pequenino, o meu pai não sabia ler nem escrever. Sabia fazer contas e assinar o nome dele. E era um agricultor. Uma ocasião... Estávamos na região de Famalicão. Estávamos na região de Famalicão. Uma ocasião, o general Humberto Delgado, na campanha que fez, veio à trofa. Eu não me recordo que idade tinha. Sei que era relativamente muito pequeno. Era uma criança. E o meu pai quis ir a um encontro com esse general sem medo. E disse-me assim, rapaz, queres vir comigo? E eu disse, bom, pai, não sei se aguento, de Ribeirão até à Trofa, não sei se aguento. Mas chegou ali à ponte entre Ribeirão e Trofa, o meu pai pegou em mim e pôs-me ao carrachucho, para eu ir mais depressa. E pronto, depois chegamos à Trofa, no Catulo, era assim que se chamava o sítio, eu fixei isto, e estava uma multidão de gente enorme. E o meu pai pôs-me no chão,
E eu disse, pai, mas eu não vejo nada assim, eu não vejo nada. E então ele botou-me a pôr ao carrachucho e dizia ali, agora vês alguma coisa? E eu disse-lhe, vejo ali um homem com um boné na cabeça, deve ser ele, aquele que tu queres. É ele mesmo. Este homem é que nos vai trazer a liberdade. Ora, esta palavra liberdade entrou no meu íntimo e nunca mais de lá saiu. E por ela lutou de formas... Até hoje e continuo. Sim. Mas nesse momento de 74 e depois em 75, foram muitas as causas, foram muitos trabalhadores que contaram com a sua ajuda, com o seu envolvimento? Sim, nós a seguir ao 25 de Abril houve, portanto, os movimentos operários católicos eram os movimentos charneira, isto é, nos movimentos tínhamos gente de todos os pensamentos políticos, porque os partidos políticos estavam proibidos e então mesmo pessoas que não professavam a nossa fé recolhiam-se nos movimentos operários da Ação Católica. Isto quer dizer que logo a seguir ao 25 de Abril, por assim dizer, houve uma parte que saíram, não quiseram continuar no movimento, houve outra parte que continuou, apesar de nós dizermos e termos o cuidado de dizer de que a democracia constrói-se com partidos políticos. Podem estar no movimento e pertencer aos partidos políticos. E verificamos que desde o CDS, que era o partido mais à direita na altura, até ao Partido Comunista, que era o partido mais à esquerda na altura, hoje já não sei se será, saíram várias pessoas do movimento. Portanto, o movimento teve que se reconstituir e continuar a luta pela liberdade, que a liberdade não era apenas derrubar o regime, era construí-la no sítio onde cada um está, onde cada um trabalhava. Por isso o envolvimento exatamente em muitas empresas. Exatamente. E a fé em Jesus Cristo constrói-se precisamente a partir destas realidades concretas da vida dos trabalhadores. E não é por acaso que a seguir vem logo a instituição do salário mínimo, que nós tivemos um papel importantíssimo na mobilização dos jovens para que tal acontecesse. Foi instituído também as férias anuais, porque até aí não tinha. Depois, mais tarde, a redução dos tempos de trabalho das 48 horas para as 40 e por aí fora. E nós tivemos sempre nessas lutas. E são muitos, de facto, dos episódios, as lutas em que se envolveram. Nós temos que dar um salto no tempo, porque queria também falar do diaconado permanente. Certo. Foram 40 anos depois, dessas alturas, se calhar. Olha, estávamos em 2008. 2008. Eu tinha acabado de fazer o curso teológico pastoral. O curso tinha terminado em junho desse ano e em outubro tivemos a nossa Assembleia Diocesana da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos, LOC-MTC. E como sempre, o arcebispo normalmente ia e continua a ir presidir a sessão de abertura da Assembleia. Nesse dia, coube a mim, como dirigente diocesano, que era trazer o Sr. Arcebispo, D. Jorge Ortiga, ao sítio por onde ele entrou. No percurso, o D. Jorge foi falando comigo, dizendo: a LOC não dá nada à Igreja. E eu fiquei furioso com ele. Eu posso estar a dizer isto à vontade, ele pode-me estar a ouvir neste momento, porque de facto foi mesmo assim. E eu tentei argumentar sempre, dizendo que a LOC estava a dar muito à Igreja. Estava precisamente nos sítios onde ninguém queria estar. E ele lá ia contornando, e eu também. Às tantas, quando chegamos à parte, ao piso zero, e ele aponta-me o dedo e diz-me assim: por exemplo, tu estás disposto a ser diácono permanente? E eu disse: D. Jorge, calma lá, nós estamos a falar de coisas diferentes. Pois, mas era isso que eu queria. Bom, isso é um assunto para pensar. Eu não lhe vou dizer agora que sim nem que não, mas é um assunto que eu aceito pensar. E ele disse-me: também não quero que me digas já, quero que penses. Pronto, demorou um ano a pensar, para depois, ao fim de um ano, lhe dizer: pode contar comigo, faça de mim o que quiser. Mas tinha que esclarecer algumas coisas, como, por exemplo, um diácono permanente, uma parte deles são casados. E se são casados, também deve obrigações à sua esposa.
Há aquele pormenor de nós dizermos no casamento: recebo-te como minha esposa, pronto. E devo-te obediência também, família. Não é? Sim. Depois, na ordenação, há aquela parte que diz: prometes-me obediência a mim e aos meus sucessores. Calma lá, há aqui duas obediências, há aqui dois sacramentos: ao sacramento do matrimónio e ao sacramento da ordem. Enquanto isto não ficou muito claro entre nós os dois, e eu não lhe disse que sim, quando isto ficou claro e ele me explicou que esta questão da obediência é fruto sempre de um diálogo entre duas pessoas e nenhuma é obrigada a fazer nada. E pronto, isto ficou claro, e então a seguir continuei a preparação. Para o diaconado permanente e está agora a trabalhar. Portanto, foi desde 2008 até 2013. E aí faz este ano 12 anos. Tantos anos como o Papa Francisco esteve. Foi no ano, eu nunca me esqueço, foi no ano em que o Papa Francisco foi eleito. José Maria Carneiro Costa, nós temos poucos minutos já para a análise da liturgia. Vamos a esse compromisso que temos com os nossos telespectadores. Antes, vamos ouvir o Padre João Lourenço nesse tópico, tema da liberdade, que ele recolhe a partir da liturgia de domingo. O segundo domingo da Páscoa, que desde há uns anos esta parte também é dito como é chamado o Domingo da Misericórdia, traz até nós um texto dos mais, eu diria, emblemáticos, mas também este ser emblemático não é simplesmente por ser simbólico, é porque é uma experiência fundamental, aquela que Lucas nos narra no encontro de Jesus, no encontro do desconhecido que se põe a caminhar com os chamados discípulos de Emaús. Aquilo que os discípulos de Emaús acerca da esperança dizem é também para nós muito significativo. Nós esperávamos que fosse ele aquele que vinha libertar Israel. Ou seja, esta esperança de libertação não tinha morrido na tradição bíblica, não tinha sido amordaçada nem diminuída pelas razões históricas do tempo de Jesus que todos conhecemos e que, enfim, principalmente resultantes da fortíssima ocupação e violenta ocupação romana. Os discípulos alimentavam e, ao encontrarem o ressuscitado, ao escutarem a palavra de Deus, foi ele que nos explicou, Moisés, nos Salmos e nos Profetas, tudo quanto se referia ao Messias. A partir daí, os seus olhos abriram-se. Ou seja, nasceu uma nova relação, não apenas de conhecimento, mas também de comunhão. E por isso este domingo é um domingo importantíssimo para a experiência, diríamos, da esperança cristã. Porque se é verdade que recebemos esta memória, esta tradição, este fundamento do Antigo Testamento, também é muito mais importante que é só no encontro do ressuscitado, à luz da palavra de Deus, que nós descobrimos o verdadeiro alcance, a verdadeira dimensão, o verdadeiro horizonte daquilo que deve ser a esperança cristã. Regressar para anunciar o reino. E partimos para o comentário ao texto do Evangelho, também a partir desta proposta que o Padre João Lourenço faz de, enfim, de facto, olhar a esperança tendo, enfim, no nosso olhar e no nosso horizonte o ressuscitado. E o texto do Evangelho, que neste domingo é retirado de São João, no capítulo 20, fala desse encontro de Jesus com os discípulos, onde há uma figura que se destaca, Tomé. Exatamente. Que importância tem esta figura? Tomé representa cada um de nós, porque nós dizemos muitas vezes: eu só se vir é que acredito. Aliás, Tomé, é uma expressão que ficou consagrada. E o Tomé não teve papas na língua e disse: eu só acredito se vir.
Há aqui um pormenor que creio que é muito importante. Jesus, ao aparecer no cenáculo com as portas fechadas, vem-nos dizer de que as portas acabaram os muros, tal e qual como o Papa Francisco também nos disse várias vezes. Os muros acabaram. E depois Jesus não aparece vestido da mesma forma que andava. Ele aparece vestido com roupas iguais àquelas que o povo também trabalhava. Aliás, a Maria Madalena vê-o como jardineiro. Portanto, também é referido neste Evangelho. Depois a palavra paz. Paz. Paz esteja convosco. É referida 3 vezes, não é por acaso. Portanto, a paz que Jesus nos dá e nos vem trazer, mas corresponsabiliza-nos a cada um de nós. E esta corresponsabilidade está muito bem retratada nos Atos dos Apóstolos deste domingo, a primeira leitura, onde o medo parece que desaparece e as pessoas correm atrás de Pedro, até para que a sua sombra possa cobrir as pessoas. Por fim, o mesmo evangelista, mas na carta de São João, na segunda leitura, no livro do Apocalipse, vem perspectivar o futuro. É uma linguagem profética que ele vê o futuro que alguém lhe chama para olhar para trás e escrever a visão que estava a ver. É uma leitura muito bonita que nos empurra no bom sentido no caminho futuro, que trilhamos todos os dias. Nesta certeza, vivo pelos séculos dos séculos. Vivemos desta herança. Vivemos dessa herança e continuamos a acreditar, como eu dizia há um bocadinho, que a ressurreição final virá. José Maria Carneiro Costa, agradeço-lhe muito ter estado aqui no programa Eclésia. E eu é que agradeço, foi uma viagem do norte até Lisboa, que valeu a pena. Recordando até velhos tempos em que colaborava, estava muito presente aqui no programa Eclésia. Vim cá várias vezes, bem sim senhor. Agradeço-lhe isso e agradeço também o Ministério da Palavra que tem como diácono permanente aqui no programa Eclésia, a partilhar com quem nos segue. Cujo jubileu também celebramos hoje. Essa celebração que acontece em Fátima, neste dia 25. Sim. De facto, muitos acontecimentos neste dia 25 de Abril, em que queremos também homenagear o Papa Francisco. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E a terminar, recordo que pode acompanhar as celebrações fúnebres do Papa Francisco numa emissão em direto nos canais da agência Eclésia. No domingo, no programa 100 passámos a revista os momentos marcantes deste pontificado, com reações que chegam de muitos quadrantes da sociedade portuguesa. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.